começar. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Vem, pastor Mauro, nessa noite. Eu nem estaria aqui, mas quando eu lembrei que eu tinha pedido para ele dar o estudo, eu falei, ai meu Deus, que bênção, hoje eu vou aprender um pouquinho com o pastor. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente. Amém? Oremos pelos dizimistas, pelos ofertantes fiéis da casa do Senhor. E depois oraremos pelo pastor, que trará uma palavra poderosa nessa noite para as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar na beleza da tua santidade. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem provido nas nossas vidas todas as coisas. O adversário tem lutado para nos envergonhar, mas aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. O Senhor é a nossa providência. O Senhor é o nosso Jeová Jireh. E, Senhor, eu te louvo por todos aqueles que aqui chegaram. Primeiro porque quando estamos na presença do Senhor, já somos ofertas vivas de Deus. E agora, Senhor, eu quero apresentar o teu filho, Senhor. Este servo, Deus, tão abençoado, que tem feito toda a diferença, Senhor. Continua guardando, livrando, sustentando. Pai, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do coração dele, em especial nesta hora, sejam todos em louvor a ti, assim como diz o salmista. Amém? Aplaudam o Senhor, mas muito forte, de glória a Deus. Quem não sabe apitar, né? Vou fazer um apito para receber o pastor. Oh, glória, alguém sabe. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Aleluia. Queridos, por favor, abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, no capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Glória a Deus. 2 Coríntios 1, 21. Glória a Deus. Dá lugar, hein? Só vou sair daqui depois das 10. Vou te falar que a minha barriga está gelada. Ai, meu Deus, como é bom aqui. Só Deus. Posso ler? Vamos ler juntos? Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo, eu já li, né? Já li o versículo 21 e 22. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse tempo precioso. Nós te amamos, nós te adoramos. O Espírito tem liberdade para falar. Meus amados, o apóstolo Paulo dizendo aqui que Deus nos ungiu e que Deus selou em nós, pelo Espírito Santo, a promessa. O Senhor Jesus, quando nós lemos lá em João, se nós lermos João no capítulo 14, depois capítulo 16, nós vamos ver o Senhor Jesus falando para os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Aleluia. No capítulo 14, eu quero ler aqui alguns versículos para a gente ir realmente entendendo e abrindo o entendimento sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, João
14, versículo 16. Está escrito assim. Vou ler a partir do 15. Vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Amém. Esse é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Aleluia. Vocês o conhecem. Aleluia. Porque Ele habita com vocês. Amém. E estará em vocês. Amém. Não vos deixarei órfãos. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Amém. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Amém. Porque eu vivo, vocês também viverão. Amém? O Senhor Jesus deixou, quando Ele estava prestes a ser crucificado, a ser arrebatado aos céus, Ele fala para os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar sozinhos. Ele disse: olha, eu vou para junto do Pai, vou preparar morada para vocês. Vou preparar um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitos lugares. Eu vou até lá preparar lugar. Mas eu voltarei. E enquanto isso, vocês serão assistidos. Vocês serão visitados, vocês terão o Espírito Santo, vocês terão a presença do Espírito Santo na vida de vocês. E o Senhor então deixou sobre nós um selo, uma garantia, o penhor do Espírito, dizendo: eu vou, mas pode esperar, porque eu vou voltar. Então o Espírito Santo de Deus na terra, o Espírito Santo de Deus em nós, é a certeza, é a garantia, é a palavra de Deus assinada, dizendo: olha, eu vou, mas eu volto. O Senhor Jesus garantindo que Ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Se nós lermos, eu não vou ler todas as referências, eu anotei aqui para não esquecer de citar. Se você quiser anotar, pode anotar. Em 1 Coríntios 6, 19, o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, o que nós precisamos entender, que o Espírito Santo, ele cumpre diversos papéis aqui na terra e em nossas vidas, na vida do cristão. Quando nós vemos a palavra em Joel 2:28, qual é a promessa de Joel 2:28? Derramarei sobre nós o Espírito Santo. Que o Senhor derramaria sobre nós o Espírito, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então havia uma promessa desde Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. No Antigo Testamento, alguns privilegiados eram tomados pelo Espírito de Deus em alguns eventos específicos. O Espírito Santo não habitava continuamente na vida de todo o povo. O Espírito Santo, ele tomava a vida de certos homens de Deus. Assim acontecia com Sansão. Em alguns momentos sobre a vida de Davi, principalmente nos profetas, nos sacerdotes. Em alguns momentos o Espírito de Deus se apoderava deles e dava a direção, e fazia aquilo que era a vontade do Senhor. Mas a promessa com a vinda de Cristo é que o Espírito Santo passaria a habitar conosco. O Espírito Santo ficaria definitivamente na terra. E para isso, ele encontraria na humanidade, no corpo de cada um daqueles que se arrependessem dos seus pecados, que confessassem o nome do Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador.
aqueles que se colocassem debaixo da graça, do poder da graça de Deus, eles tinham e eles receberam a promessa de serem o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, aqui em Joel 2:28 era a promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade, para aqueles que creem, para aqueles que confessam o nome do Senhor, para aqueles que pela fé tomassem posse da graça de Deus. E lá em João, no capítulo 20, versículos 19 ao 22, eu quero ler com você, porque o Senhor Jesus, nos capítulos, versículos anteriores que nós lemos, Ele apenas prometeu. Ele disse: eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Aleluia. Aqui em João 20, versículo 19. Eu quero ler com você. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Que ele estava mostrando? As mãos furadas pelos pregos, o lado furado pela lança dos soldados. E Jesus, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. E como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, o que ele fez? Soprou sobre eles e lhes disse: o que? Ele disse: recebam o Espírito Santo. Oh, aleluia! A partir desse momento estava dado a ordem: a partir de agora vocês estão liberados, recebam o Espírito Santo de Deus. Fala assim: a minha vida está liberada, meu coração está aberto, a minha fé está ativada, para que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida, ocupe todos os espaços que lhe pertencem e faça a sua grande obra na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Então agora o Espírito estava liberado sobre toda a igreja. Não era mais o Espírito limitado a um. Não era limitado apenas a alguns privilegiados, não. Agora o Espírito estava liberado sobre a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Fala assim: eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. E o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Está sobre a minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Você viu que deu um pipoco ali, né? É o Senhor dando rajada aqui. Glória a Deus. Então, o Senhor libera o Espírito Santo para encher a sua igreja. Atos 1:8, qual era a promessa? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2:2, o que acontece? O Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E ali é um outro evento especial, aonde o poder do Espírito Santo é derramado em forma de língua de fogo. E aquele poder enche toda a casa, enche toda a igreja. E aquele povo é revestido de poder e autoridade, cheios de dons. Os dons são derramados ali. E a obra de Deus começa a avançar, começa a crescer, porque eles estavam revestidos de poder, de autoridade, de dons, e nada poderia impedir o que Deus tinha para fazer na vida deles. Amém? Fala assim: não é pela força, nem pela violência humana, é pelo Espírito de Deus. Amém? Fala assim: o Espírito de Deus vai me usar para fazer grandes obras, grandes coisas nesses dias. Em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. E essa é a unção, esse é o poder do Espírito Santo. E eu quero, em poucos minutos aqui, trazer essa reflexão para cada um de nós aqui nessa noite. A obra que o Espírito Santo quer fazer. Obviamente nós não temos o tempo necessário para ir no detalhe de tantas coisas e tantos ensinamentos que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Mas nessa noite eu quero me ater a 4 ensinamentos, a 4 obras, a 4 formas do Espírito Santo agir na vida daquele que é o templo da sua habitação. Em primeiro lugar, eu quero ler aqui para vocês, ainda em João, agora lá no capítulo 14, versículo 25 e 26. Se você puder, anote ou leia. João 14, 25 e 26. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas... Deixa eu ver se eu estou lendo não estou lendo no lugar certo. É no 14. Falei uma coisa e estou fazendo outra. E vocês... Eu já li aqui, né? Enfim. Versículo 20 aqui. Não, agora é 25 e 26. Eu tinha lido isso, verdade. 25, então está escrito assim: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amém? Amém. O que o Espírito Santo de Deus faz na vida daquele que é o templo da sua habitação? Ele ensina todas as coisas. Ele ensina tudo aquilo que você precisa saber para viver como um cristão, para viver como um servo de Deus, como um homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem de Deus, como um empresário de Deus. Tudo o que você precisa, independente de qual seja a tua classe social, o teu nível cultural, a tua faixa etária, desde uma criança de 5 anos, de 3 anos, a um idoso de 100 anos, tudo o que ele precisa, o Espírito Santo vai ensinar. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. Porque ele habita conosco. E a palavra do Senhor diz em 1 João, eu não anotei aqui a referência, mas a palavra está no meu coração, que ela diz assim, que a unção que dele recebemos ensina todas as coisas e que não há necessidade de que ninguém mais nos ensine. Amém? Meu amado, sabe qual é a vontade, o anseio de Deus a respeito dessa palavra? É que você tenha a tua sensibilidade do Espírito Santo aguçada, ativada. É que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. É que o teu coração esteja dilatado, quebrantado para o Senhor, para que tudo aquilo que Ele quer te ensinar, você esteja atento, você esteja sensível para que Ele te ensine todas as coisas. Amém? Nós lemos lá no início, Paulo diz que Ele nos ungiu com o Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo é aquilo que nos ensina, é aquilo que nos habilita em nome do Senhor. Amém? Você vai a cada dia aprender mais e mais. O Senhor Jesus disse: aprendam de mim porque sou humilde, aprendam de mim porque sou manso. E essa é uma verdade espiritual que nós, a cada dia, vamos aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre as coisas espirituais, sobre a vontade do Senhor, sobre os planos de Deus. Nunca aceite no teu coração de permanecer no estágio em que você está.
Você pode estar em um estágio, mas você não é aquilo. Você pode estar em um período de transição, em um período de crescimento, de expansão, de aprendizado. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos transformados a cada dia pela renovação do nosso entendimento. Amém? Aleluia. Fala assim: eu estou aprendendo de Deus. Estou aprendendo de Deus. Aleluia. Uma das coisas que eu carrego como um princípio, todas as vezes em que eu vou na casa de Deus, não importa quem está pregando, se é o apóstolo, se é um obreiro, não importa, eu sempre vou me colocar na posição de aprender, de buscar mais de Deus, porque Deus tem sempre algo a mais para nos ensinar. Amém? Assim, em nome de Jesus, o Senhor hoje está me ensinando a suportar as aflições, a suportar as dificuldades. O Senhor está me ensinando a ser melhor do que eu estou, a desenvolver os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele convence o ser humano. Ele convence a humanidade. Convence do quê? Da obra de Cristo. Convence da obra da salvação. Deixa eu ver se eu anotei. Não sei se eu anotei correto aqui. Deixa eu ver se eu anotei certo para não falar. João 16, 8. Está escrito assim: quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para junto do Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Aleluia. Então, nós temos o Espírito Santo, que sempre vai nos corrigir, sempre vai nos ensinar e sempre vai trazer sobre nós o convencimento, mas não é apenas o convencimento no sentido literal, é a conscientização. Aleluia. Porque a gente costuma fazer uma brincadeira, né? Tem o crente convertido e o crente convencido. Não é nesse sentido, amém? É no sentido de que o Espírito Santo traz a consciência, a clareza. Muitas pessoas ficam presas à religiosidade, à religião, aos dogmas, às doutrinas humanas, e dizendo: mas isso é pecado, aquilo não é. Deus sempre vai te ensinar, o Espírito Santo é Ele quem vai te dizer o que convém e o que não convém. O apóstolo Paulo ensina que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Aleluia. E esse filtro, essa sensibilidade do que convém ou que não convém, quem precisa te dar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai te dar esse filtro, que vai te dar essa sensibilidade. Ele que vai te convencer, Ele que vai te conscientizar. Outro dia, tá gravando, né? Outro dia, a minha filha tem 12 anos, vocês sabem. E ela tava com uma roupa bem curtinha. E eu sou pai coruja, né? E ela estava se arrumando para vir para a igreja. Eu falei: filha, essa roupa não tá legal. Troca essa roupa, não tá legal não. Eu não tô feliz com essa roupa. Ela fez uma cara feia, mas foi lá e se trocou. Aí outro dia, ela colocou uma roupa bonita, muito chique. E ela veio me perguntar: pai, como que eu tô? Oh, meu Deus! Aleluia! Tá linda, tá uma princesa. Vai na bênção.
Bênção, né? Não precisei nem falar nada. Porque o Espírito Santo faz a obra dele. Amém? Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos ensina tudo. Amém. O Espírito Santo nos conscientiza sobre todas as coisas. Dos erros, dos acertos, das melhorias. Ele nos consola. João aqui 16, versículo 5 em diante, diz assim: mas agora vou para junto do Pai, junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá. Já li aqui, né? Convencerá. Aleluia. Então, o que é o Espírito Santo faz? Agora, vou ler aqui o versículo 20. Cadê o 20? João 16, 20. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. É verdade. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês acontecerá o quê? Se transformará em alegria. Sabe por quê? Porque essa é a obra do Espírito Santo. Aquilo que para você hoje pode ser motivo de tristeza e choro, amanhã o Espírito Santo vai fazer isso se tornar em motivo de riso, Amém. motivo de alegria, Amém. motivo de felicidade. Fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Amém? Porque o Espírito Santo, Ele é quem te consola. Amém? Tem situações, irmãos, que você passa, tem guerras que você enfrenta, lutas que você precisa passar para você experimentar a fé. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. E que as nossas lutas, elas servem para experimentar a nossa fé, para provar a nossa fé. Ela nos dá esperança, perseverança, e ela traz a aprovação de Deus. Aleluia. Mas não significa que é fácil, porque nas guerras mais difíceis da tua vida, dificilmente você vai passar com muita gente ao teu lado. É verdade. As mais difíceis que você tiver que passar, vai ser você e Deus. Vai ser você e o Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa: ainda que você humanamente se sinta sozinho, esteja sozinho, o Espírito Santo sempre vai estar com você, vai estar ao teu lado, vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, vai consolar o teu coração e vai te dar a alegria para você atravessar o dia mau, atravessar a dificuldade e chegar do outro lado cantando e celebrando o hino da tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui nessa noite para consolar o teu coração, para animar a tua fé em nome de Jesus, para renovar a tua fé e para te fortalecer e dizer que você não vai ser derrotado, que a tua guerra ela é leve e momentânea, e ela vai produzir peso de glória do Senhor na tua vida em nome de Jesus. E eu quero concluir essa humilde reflexão com vocês aqui nessa noite, lendo o texto de Romanos 8, 26. Vamos ler? Romanos 8, 26. Oh, glória. Aleluia. Romanos 8, 26
Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse texto é muito, muito forte. Esse texto é muito significativo. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem sonda os corações? Deus. Amém? Deus conhece a mente do Espírito. E o Espírito intercede por nós. Porque Ele sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Amém? Amém. Ah, meu Deus. Muitas vezes você vai se sentir fraco, sem forças. Muitas vezes você vai clamar por socorro e por ajuda. Vai ter momentos que você não vai saber nem como orar. Essa é a minha. Tem momentos que faltam palavras na nossa boca. Eu me recordo de um momento não muito distante desses dias que eu passei, em que eu não conseguia orar. Meu Deus. Eu me colocava de joelhos, eu queria Deus, eu estava conectado com Deus, eu não estava distante de Deus. Mas quando eu pensava em abrir a boca, só vinha lágrima, só vinha choro. Mas o Espírito Santo sabia o que estava no meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo estava intercedendo por mim diante do Pai. Oh, glória. O Espírito Santo sabia do que eu precisava, sabia do que eu estava sentindo, embora eu não conseguia expressar. E hoje eu estou aqui, nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque às vezes nós fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Aleluia. É Ele quem guia os nossos passos. É o Espírito Santo que tem as nossas vidas no controle das suas mãos. Aleluia. E nessa noite nós estamos aqui para nos encher desse Espírito. Vamos nos colocar de pé por um instante. Você que está na tua casa, se você puder, feche os teus olhos aí. Se você está agora sentado nesse sofá, se possível, desliga a televisão agora. Desligue, porque o que a televisão está falando e mostrando para você não vai consolar o teu choro. Verdade, Jesus. Não vai te ensinar o que Deus tem para você. Verdade, Senhor. Não vai interceder pela tua luta, pela tua dificuldade. Mas o Espírito Santo de Deus agora, se Ele sondar o teu coração, e Ele perceber que você está conectado com Deus, o Espírito Santo vai levar o teu clamor diante do Senhor. Ainda que você não abra a tua boca, Ele vai sondar o teu coração. Ele vai saber da tua necessidade. Ele vai saber da tua dor, das tuas lágrimas. E Ele vai levar diante do Senhor a tua petição, o teu choro, as tuas lágrimas. Vão chegar ao altar de Deus. E a obra do Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, que é agradável, vai se manifestar na tua vida nessa noite. Oh, eu quero que você ore por 2 minutos. Oh, eu quero que você volte ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina: não nos embriaguemos com vinho, mas enchamos
Enchei-vos do Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está visitando os corações agora. Espírito Santo, cada um que veio aqui nessa noite, cada um que ouve agora esta palavra, Senhor, através da internet, sonda agora os corações. Faz agora o que o Senhor planejou fazer na vida desse homem e dessa mulher. Intercede por ele agora diante do Senhor, diante do Deus vivo. Leva este choro agora diante do altar. Leva essa necessidade agora diante do Pai Deus. Espírito Santo, faz essa obra. Nós te amamos, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Habita em nós, habita no meu corpo, habita na minha casa, habita na minha vida. Faz morada eterna, Espírito Santo. Eu não vivo sem ti, eu dependo de ti, eu preciso de ti, Espírito Santo. Tu és o meu amigo, tu és o meu conselheiro, tu és o meu conselheiro, tu és o meu consolador, tu és o meu mestre, o meu guia, tu és o meu advogado, Espírito Santo. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor, por essa palavra tão poderosa. Oh, Senhor, enquanto teu filho trazia essa palavra, eu vi aqui como ondas mexendo. A tua palavra trouxe cura. A tua palavra trouxe restauração. A tua palavra trouxe poder de vitória. E por isso, ó Deus, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Na beleza da tua santidade. Queridos, eu pedi para que a Ágata adorasse ao Senhor com louvor. Que muitas vezes nós temos gemidos que a gente não sabe explicar em palavras, como o pastor disse. Mas o Espírito Santo leva ao Pai as nossas orações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Santo, santo, teu nome, Jesus, querido. São gemidos que palavras não vão explicar. Leva o Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui pelo teu poder. Ainda quer pra dizer, meu Jesus, eu tenho que
sem sentir tua presença em meu ser, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero ter poder. Nesses últimos dias, o Senhor tem nos trazido uma colheita. Aleluia. E o pastor Mauro é uma delas. É um filho. Alabaragaço. Eu louvo a Deus pela vida deste ser. Que monte que na dragão monte assim. Aleluia. Só Deus sabe o que passamos muitas vezes no oculto, no escondido. Mas não estamos sós. E eu tenho uma grande bênção para contar para todos antes de terminar, que eu acho que já passamos da hora. O Senhor providenciou
especial. E eu dei risada porque alguém conversou comigo e disse, mas haverão todas essa ornamentação neste buffet? Castelo Imperial. E eu disse, lógico, porque o Senhor merece o melhor. Então, quando eu cheguei lá, eu não vou mentir, foram os arranjos mais lindos que eu já vi na minha vida, né? Então, imagina, irmão, um lugar daquele tamanho, tem até elevador para quem quiser descer, né? Dançando, fazendo algo da parte de Deus, porque o Senhor é aquele que tira de baixo para colocar um lugar de honra. Amém? Agradecemos a Deus nessa noite. E depois tem o lanchinho, né? Que eu cheguei atrasada, mas eu corri lá e fui buscar. Porque a gente nunca deve dispensar os filhos do Senhor, não é verdade? Sem uma congratulação, sem um alimento, sem cuidar de você. Às vezes veio de longe, um dia de trabalho. Então até chegar em casa, né? Pode demorar um pouquinho, mas você já chegará em casa já alimentado para a glória de Deus. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, esses são os melhores dias da minha vida. Dias de provação também, mas dias de grandes resoluções, de tantas portas abertas. Dias em que o adversário tentou segurar aquilo que é meu, aquilo que é nosso. Mas nós temos vencido no jejum, nós temos vencido na oração, nós temos vencido na intimidade com o Espírito Santo. E eu tenho certeza, Senhor, que este buffet só é uma passagem para a igreja enorme que nós vamos adorar o Senhor Jesus. Amém? Estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, toda Chica. Amém. Aplauda o Senhor.